Shabbat Shalom e Chodesh Tov. Esse Shabbat nós temos duas parshiot, duas porções a serem lidas da Torá juntas, Parashat Tazria e Parashat Metzorah, que em anos não bissextos são lidas em conjunto durante este Shabbat. Na sequência do assunto abordado na Parashá passada, Parashat Shemini, que dava as diretrizes e os critérios de pureza e impureza na alimentação, agora as duas parshiot direcionam as orientações para outros aspectos da vida que também são associados à pureza e impureza. Certo? Quais são esses outros aspectos da vida também associados à pureza e impureza? De acordo com Hatam Sofer, Rabi Moshe Sofer, sobre uma passagem do Teilim, onde o rei Davi fala que o ser humano é da criação a cria que mais se parece, mais se assemelha com Deus. Que o homem é a criação, ou que o homem dentro da criação é o que mais se assemelha com Deus. E por essa lógica, o mundo, sem dúvida nenhuma, foi criado para ele. Mas esse fato em si pode representar um perigo de que, com sua arrogância, o homem passe a acreditar que ele é o dono do mundo. Pode fazer o que ele bem entenda, fugindo do princípio da sua criação e renunciando ao poder de construir que lhe foi ordenado, lhe foi conferido pelo Pai Criador. Por isso, todos os animais foram criados antes do homem, citados e explicados pela Torá, nos assuntos de pureza antes do mesmo. Certo? Então, por essa razão que os animais foram criados e foi falado sobre eles assuntos de pureza e impureza, mesmo antes da criação do homem. Porque o homem, ele é a criação tão maravilhosa, ele tem uma proximidade tão grande com o Criador, né, a começar pela sua imagem e semelhança, que ele poderia vir a achar que é Deus. E isso, inclusive, é uma das reflexões que se faz acerca do primeiro pecado. Né? A cobra fala para Havá, será que todo problema é você vir a ser como Deus? Né? Na tentativa de seduzi-la, de persuadi-la. Certo? E aí o primeiro assunto objetivamente abordado na Parashá de Tazria é justamente uma mulher que dá a luz para uma criança, para um bebê, e os cuidados que são necessários com essa mulher. Parashat Tazria começa falando sobre o nascimento, né, uma mulher que dá à luz a uma criança, e os cuidados que são necessários a partir de então com essa mulher. A observância de dias, a condição de impureza que ela é colocada, e que me parece mais do que necessariamente ficar impura, como o texto nos dá a entender, é uma condição de impureza. Ou seja, ela é tratada como se impura estivesse, para que assim fique apartada da comunidade e ainda assim não venha tocar em nada de santo. Qual que é a ideia de tudo isso a princípio? Porque sempre me questionei muito sobre o problema de uma pessoa impura tocar num objeto santo. O objeto santo, ele é santo pela função que ele exerce. Então, o simples toque de uma pessoa, né, qual que seria a implicação, qual que seria o comprometer? E a ideia talvez aqui seja a condição de impureza. Então, ela não tocar e estar fora, estar reclusa, no sentido dela mesmo ser preservada e não vir a ser contaminada. Quer dizer, assim, a sua saúde, a sua reabilitação acontece de uma maneira mais efetiva. Outras questões de pureza e impureza são trazidas também pela Torá nessa parashá, citando, por exemplo, a lepra, que era uma forma de impureza, ou até mesmo uma doença, entre aspas, que se manifestava como uma punição espiritual, como um castigo para pessoas que falavam mal dos outros, que faziam lashon hará. O lashon hará é uma proibição, um pecado muito grande, da gente falar mal dos outros, né, na ausência da pessoa, na presença dela é outra proibição, que é de humilhar o outro. E é atribuído a isso a presença da lepra. A lepra podia ser o embranquecimento e o apodrecimento da pele da pessoa,
Ou mesmo, no caso bíblico, até mesmo na parede da sua casa, ou nas suas vestimentas apareciam manchas brancas, de uma maneira que ficasse visível que aquela pessoa tinha agido mal com algum semelhante, vamos dizer assim. Que ela tinha agido mal, falando mal de alguém, fazendo uma fofoca, fazendo uma fake news, que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas a ideia era essa, era que a punição pudesse expor a vergonha daquele que foi maledicente, que falou mal do outro. Interessante sobre o nome da segunda paraxá é que o nome dela, Metzorá, de acordo com alguns dos nossos sábios, pode ser uma abreviação das palavras Motzi Shem Ra, aquele que tira um nome ruim. E esse é o nome dado à proibição de falarmos coisas ruins sobre as outras pessoas que são falsas. O Lashon Hará, falar mal do outro, a língua ruim, traduzindo literalmente, é falar algo de alguém que é até verdade, no intuito de prejudicar essa pessoa, ou até mesmo sem intuito, mas falando mal. Enquanto que o Motzi Shem Ra estaria mais dentro da categoria das fake news, que são mentiras caluniosas, que servem para você estragar a imagem de uma pessoa. Então, Metzorá, de acordo com muitos dos nossos sábios, é uma abreviação de Motzi Shem Ra, Metzorá. O fato de uma pessoa usar sua língua para semear o mal ou prejudicar os outros causa para si próprio prejuízos que são maiores que a lepra, pois modificam o caráter da pessoa e a faz acreditar em sua prepotência, que é superior às outras e está certo em manter todo mundo informado, para quem sabe ser útil de alguma forma ou mesmo tentar puxar um assunto. Temos tanta coisa boa para falar, então por que desperdiçar a oportunidade, de construir com as nossas palavras, destruindo, fazendo fofoca? E isso torna ela ainda mais grave e maléfica. Ela engana o brio da pessoa e faz a pessoa achar que ela está sendo útil, está fazendo bem. Ou então isso está servindo para ela se entrosar, se afirmar. Deus nos livre, Hazve Halila. A reparação ou a purificação, a tahará, do leproso era feita pelo Kohen, que saía com o mesmo para fora do acampamento e lá fazia algumas verificações seguidas de rituais e oferendas, certo? Lá ele fazia algumas verificações acerca da conduta e dos sinais e alguns rituais e oferendas. É interessante que o Kohen, ele ordena para o candidato que vai se purificar, quando ele não tem condições de pegar um cordeiro, que ele pegue 2 passarinhos, duas pombas para as oferendas. E Urashi comenta que os pássaros, eles tagarelam, eles piam um com o outro de uma maneira muito espontânea e humilde. E a ideia também aqui é remeter para a pessoa a necessidade dela ser mais humilde. É remeter para a pessoa a necessidade dela ser mais humilde. Dela não achar que tem o direito de falar mal dos outros e vir a fazê-lo. E no fim da paraxá de Metzorá, interessante, Deus explica a importância de separar a impureza da pureza, ou seja, ter uma referência muito clara sobre as questões, dizendo que aqueles que preservam a pureza não morrerão e não contaminarão o seu templo e congregação. Ou seja, não contaminarão as outras pessoas com doenças físicas e tampouco com doenças comportamentais que semeiam a discórdia no mundo. Como, por exemplo, decorrentes da arrogância, da calúnia, da fofoca, da demonização. A mesma forma de cuidados com contaminações de doenças podem decorrer. A preservação da integridade física e moral é mais uma vez objeto aí de aprofundamento, de orientação da Torá nessas parshiot, no intuito de que realmente consigamos construir uma vida de equilíbrio, uma vida edificante, de prosperidade, em cima da pureza e daquilo que é reto. Ei, olha ali, ó. Shabbat Shalom e Chodesh Tov, que todos tenham um mês maravilhoso, muitas bênçãos e alegrias. Beijo! Tchau, 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 tchau! É você. Fala Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom! Tchau, 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 tchau!
Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Shabbat shalom. Ya, ya.